Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja vendo esse vídeo e também o horário. Eu gostaria de trabalhar um tema hoje que é muito pertinente na vida de cada ser humano que se encontra encarnado nesse planeta Terra. E hoje eu gostaria de trabalhar a questão do medo. Um mentor espiritual da Umbanda, um guardião, disse uma vez que o medo é a chave para se adentrar ao inferno. E é por isso que eu gostaria de trazer à tona esse tema e esse ensinamento a respeito de tudo aquilo que causa medo nos semelhantes e em todos aqueles que se encontram no planeta Terra. O modus operandi das trevas é exatamente o medo. Os espíritos trevosos que se encontram no planeta Terra, que aqui vieram com as suas naves espaciais, têm trabalhado incansavelmente na mente das pessoas que aqui se encontram, vivendo uma experiência no corpo físico, a questão do medo. E todas as vezes que nós temos medo, isso fortalece aqueles que têm governado de uma maneira invisível e alarmante o nosso planeta. Precisamos conhecer um pouco da história para entendermos a questão do medo na sociedade passada e no mundo atual. E vamos começando a partir da escatologia medieval, ou seja, na sociedade teológica, na sociedade teocrática medieval, onde o domínio maior era do catolicismo romano. E os teólogos católicos, todos eles, sem exceção, trabalharam a questão doutrinária e catequética em cima do medo, metendo medo nas mentes ignorantes da sociedade teocrática medieval. E ainda hoje nós temos muitos lampejos daqueles ensinamentos medievais que continuam enraizados no nosso mental. Essa força psíquica e hipnótica que agiu no passado continua agindo ainda hoje. E a escatologia medieval trabalhou muito a questão do fim do mundo, a questão do diabo e, mais especificamente, a questão do medo. Então, tudo na sociedade teocrática medieval era motivo de medo na vida das pessoas. E a Igreja Católica legitimava e trabalhava para as trevas, colocando na mente das pessoas ignorantes daquele período que tudo que
fizessem contra os dogmas e a doutrina da igreja, seriam motivos de condenação. Tanto é verdade que durante esse período da sociedade teocrática medieval, o famigerado Tribunal da Santa Inquisição, santa entre aspas, trabalhou muito para punir aqueles que se colocaram contra os dogmas e a doutrina da igreja. O medo na sociedade teocrática medieval era um medo especificamente teológico, onde o livro do Apocalipse era o grande referencial. Era o fim do mundo. Era a volta de Jesus. O aparecimento do anticristo. A separação do joio do trigo. A punição para aqueles que eram maus e as bênçãos para aqueles que eram bons. Esse trabalho teológico, doutrinário e manipulador por parte dos teólogos da sociedade teocrática medieval trabalharam em toda a sua catequese toda essa temática. E temos também que levar em consideração uma questão social que foi muito importante durante a sociedade teocrática medieval, que foi a questão da noite. Quando chegava a noite, havia um alvoroço total por parte da população medieval, tanto homens quanto mulheres. Os homens com medo dos incubos, ou seja, medo de que durante o sono o demônio se manifestasse ou se plasmasse na forma feminina para seduzi-lo durante o sono. Ou então, o sucubo, que era o contrário, as mulheres temiam que durante o sono fossem atormentadas por espírito das trevas que se plasmavam no elemento masculino para seduzi-las e levá-las ao ato sexual durante o sono. Então, dormir era um tormento na sociedade teocrática medieval. E isso serviu cada vez mais para incutir na mente das pessoas que eram ignorantes, não sabiam ler, todos esses elementos que foram capazes de gerar pânico e medo nas suas fracas mentes. E depois aparece no século XIV e também no século XV a peste bubônica, conhecida na história como a peste negra, que dizimou uma parte da população da Europa. Então, tudo isso foi visto como castigo de Deus, para que as pessoas se convertessem e jamais fizessem algo contra a doutrina e os dogmas do catolicismo. Esse mesmo pensamento permanece também ainda hoje nas igrejas protestantes. Os pastores falam muito de demônio e falam também de inferno. Esse discurso teológico
escatológico permanece cada vez mais vivo na mente das pessoas. É uma hipnose que vem perpassando a história, vem perpassando a linha do tempo e que permanece ainda hoje com uma força muito intensa no imaginário popular, para que as pessoas cada vez mais fiquem submissas àquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja tem trabalhado teologicamente, desde a sociedade teocrática medieval até os dias atuais. Por isso que as trevas se serviram desse método que eles criaram no passado e jogaram dentro das igrejas e que permanecem ainda hoje. Foi assim que os espíritos trevosos conseguiram a manipulação mental, a hipnose mental de milhões de pessoas espalhadas pelo planeta. É a Matrix, é o domínio mental, religioso, teológico e, por que não dizer, social. Por isso que os espíritos trevosos poluíram cada vez mais a tela mental de milhões de pessoas espalhadas pelo planeta sobre a questão do medo. Por isso que precisamos passar por um processo de evolução espiritual e moral, para que esses elementos sejam retirados da nossa tela mental e que nós possamos passar por um processo de reeducação, uma reprogramação da nossa mente, para retirar todos esses elementos que ainda permanecem muito vivos e ativos na nossa tela mental. Esse é o processo pelo qual temos trabalhado aqui nesse canal, para fazer uma desprogramação mental daquilo que chegou até nós. Porque nós sabemos que somos programados desde o momento em que entramos na terceira dimensão, desde o momento em que entramos no planeta Terra. Somos programados pela sociedade, somos programados pela nossa própria família e somos programados pelas religiões que frequentamos. Por isso faz-se necessário um novo processo de reeducação mental, para que possamos passar da religiosidade para uma espiritualidade alicerçada naquilo que falou o Cristo cósmico. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então foi para isso que Jesus veio, para nos libertar de todas essas amarras religiosas, teológicas, políticas, enfim, tudo aquilo que nos prende às energias deletérias desse planeta.
energias criadas para nos manter na escravidão, para que nós retardemos o nosso processo de evolução espiritual e moral, para que possamos voltar à casa do Pai. Aquilo que disse Jesus em João 14: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não somos desse planeta. Estamos aqui aprisionados. A Terra é uma grande prisão, mas é também uma escola e é também um hospital. Estamos aqui para passar por esse processo de evolução espiritual e moral, limpando a nossa tela mental para voltarmos de onde nós viemos. Por isso que essas 3 palavras são fundamentais para entendermos o processo pelo qual estamos vivendo uma experiência no corpo físico. Conexão, desconexão, reconexão. Precisamos nos reconectarmos o mais rápido possível com a fonte original, geradora de todas as coisas, para voltarmos à casa paterna, de onde somos realmente. Somos apenas um espírito vivendo uma experiência no corpo físico. E o nosso espírito tem clamado para voltar para casa. E nesse momento de transição planetária, muitos estão partindo, estão desencarnando, estão deixando o planeta Terra e estão voltando para seus planetas de origem, a nossa verdadeira morada, a morada daqueles que se voluntariaram para vir a esse planeta, para passar por um processo de evolução espiritual e moral. Desde já, agradeço a todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se nesse canal e repasse esse vídeo para outras pessoas. Deixe também o seu like, que vai ajudar no fortalecimento desse canal, que é simples, mas que é feito com muito amor e que é inspirado pela fonte geradora de todas as coisas. Desde já, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que assim seja.